Bom dia, Fernando, tudo bem? Oi, bom dia, Fábio, bom dia, tudo bem? Como vão? Prazer falar com você. Tudo, Jorge. Fernando, prazer gigante falar com você. Ontem, quando eu sigo o Fernando no Twitter, e aí ontem, quando entrou aquele fio que ele fez, eu falei, puxa vida, que coisa impressionante, porque ele tem à disposição dele, bota ele na tela, Fernando, põe eu no cantinho aqui. Sim, ele tem à disposição dele os mesmos dados que todo mundo tem, né? Aliás, é bonito o seu estúdio aí, gostei de ver, hein? Obrigado, é minha casa. É sua casa, aqui também é minha casa. Ô, Boscardin, aí fiquei muito impressionado, porque o que o Boscardin fez? Ele pegou a história lá do leite condensado, né, que o governo comprou, gastou 16 milhões de reais quase, foi lá no portal do Transparência e puxou o fio do novelo. E como dizia o ministro Teori Zavascki, assim, nesse governo aí, é tudo tão complicado que quando você vê uma pena, você puxa e sai uma galinha. Ele tirou a galinha. Não, ele tirou. Foi basicamente, Fábio, isso talvez seja um sinal dos novos tempos do jornalismo, talvez. Foi uma construção coletiva de perfis do Twitter. Uma pessoa tuitou mostrando que essa empresa que havia ganho o contrato de 15 milhões do leite condensado era uma microempresa, sem licitação, e um contrato de 15 milhões, tudo absolutamente contra o que diz a Lei 866 das licitações. E me chamou a atenção que essa pessoa também postou o nome da dona da empresa. E é um nome muito diferente. E muita gente pensa que eu fiquei, sei lá, horas em cima disso para descobrir e tudo. Olha, entre conversar com essa arroba que postou, um seguidor dela postou esses documentos. Eu pedi para ela me mandar o print, porque eu não achava mais tanta coisa a gente vai postando, e ela também, essa arroba, que é o arroba tesoureiros, né? Pedi para ela me mandar o print para eu procurar o nome dessa pessoa, que era um nome curioso. Então, eu fui ver, achei o nome curioso, essa pessoa me mandou o print e eu fui olhar. Eu não levei horas. Olha, Fernando, eu vou botar na tela os prints aqui, que eu peguei do seu Twitter. E já recomendando o Twitter do Boscardin, é @Boscardin, tá? Só isso, você acha ele lá. Vamos ver como é que foi que começou a construção. Isso que ele está descrevendo, gente, é algo muito novo, chama jornalismo de dados. É a boa utilização das ferramentas da informática para o deslindar de certos assuntos que estão aí, né? Porque o que é um dos papéis de jornalismo é trazer à luz aquilo que as pessoas não querem que venha à luz. E foi o que ele fez ontem. Então vamos lá, vou colocar aqui na tela primeiro. Tá aí, Boscardin, põe a gente de ladinho aí, Fernando, para ele poder explicar para a gente o que é isso. Como é que ele começou? Vamos lá, que documento é esse aí, Boscardin? Primeiro assim, as pessoas estão me ouvindo bem, porque a mulher está reclamando que não está ouvindo. Não, estou te ouvindo super bem aqui. Está ótimo. Então o problema é a pecinha, né? A pecinha atrás da tablet. Bom... Olha, não, a gente assim, ó. Isso aqui foi o que surgiu lá no arroba tesoureiros. Eu tinha lido e eu confundi o nome, achando que era aquela pessoa da agência de viagens. E a gente já tinha conversado sobre isso e eu pensei que fosse a mesma pessoa, mas não era. Então, ela me mandou esses prints e eu fui buscar. Achei curioso o nome Azenati. Não deve haver muita gente com esse nome, né? Eu disse, vou procurar essa pessoa. Então, quem acha? Aqui são os valores, aqui o nome dela, né? Uma parte do CPF, enfim, e o valor que ela recebeu, 12.564.750,57 centavos. Aliás, é um nome legal de pesquisar, porque a Zenati não é igual a Maria Silva, né? Não é todo mundo. Eu fui pesquisar e tem gente que acha que eu levei, sei lá, horas em cima disso. Não, entre eu conversar com o arroba tesoureiros e postar esse fio que vocês viram, eu levei 40 minutos. Não levei mais que 40 minutos. Então, porque tudo bem, eu tenho uma certa experiência, eu trabalhei no jornalismo muito tempo, eu fiz muitas matérias investigativas, então talvez, sou advogado, para mim talvez seja um pouquinho mais fácil e buscar e saber como buscar as informações. E a gente Fernando, vai me falando o próximo aí, porque eu vou passando aqui, tá na sua ordem. Então, aí está uma cópia isso aí é portal da transparência, tá? Estava aberto para todo mundo ver.
Então, aqui aparece qual é o quanto essa pessoa já recebeu nos contratos com o governo. Ainda não está claro se isso aqui é ao longo dos últimos anos ou se é o contrato, um único contrato, né? Pelo que eu entendi, a defesa vai seguir pelo caminho de que isso foi ao longo dos últimos anos, mas ontem a gente conseguiu, junto a Daniela Abad, que pegou junto comigo a partir do momento que ela ligou para as pessoas, a gente começou a fazer uma tabelinha ali no Twitter também, uma parceria. Nunca tinha falado com a Daniela antes, e a gente foi fazendo essa tabelinha. Ela procurou ouvir, e acho que ela ouviu o filho, que eu acho que aí ele é o centro do negócio, o filho da dona Zenatti. Falou com ele e ele disse que ela fez isso ao longo de 13, 14 anos, mas a empresa existe há menos do que isso. Então, agora, Fernanda, essa relação que a gente está mostrando aí são licitações, são pregões eletrônicos ganhos por essa Zenatti, pela dona Zenatti, né? Aí nós estamos falando, presta atenção, gente, nós estamos falando de uma pessoa que é uma pessoa absolutamente comum e humilde, como vocês vão ver, tem todos os sinais, né, de ser uma pessoa... Sim, a dona Zenatti, pelas fotos, claro, a gente está julgando pela capa, mas assim, a dona Zenatti, pelo perfil dela, que já foi trancado depois que eu fiz esse fio, trancaram. Mas a dona Zenatti, ela é uma pessoa evangélica daquela clássica, sabe, daquela raiz de bairro, que ela parece muito simples, ela não tem fotos de grandes viagens por Europa, como a gente poderia supor de uma pessoa que ganhou 15 milhões num contrato ou em alguns contratos. Ela é, assim, absolutamente simples, absolutamente comum, uma pessoa assim, do bairro, do subúrbio de Campos, no Rio de Janeiro. Aqui olha ela aí, ó. A dona Zenatti, ela até parece um pouco com a ministra, né? Parece. Não lembra um pouco a ministra Damares? Aí, mas pode ver, você vai, a gente está falando, estamos comprando... Esse é o esposo dela, que é o seu Elvio Rosenberg, que é pastor em Uberlândia. Então, eu fui levantando essas coisas e encontrei, por exemplo, o documento no site Jus Brasil, que remete ao casamento do filho deles, que tem o mesmo nome do pai, com o Júnior no final. Então, assim, a Zenatti, casada com o seu Elvio, com o filho Júnior no final, que tem também uma empresa que ganhou contratos de 35 milhões com o governo, aqui o Elvio Rosenberg Silva Abreu Júnior. Eu acho que ele é o centro do que nós deveríamos colocar o olho. Ele foi segundo-tenente do Exército, esse rapaz, temporário. Um sócio dele, anterior à dona Zenatti, é sargento do Exército. E essa empresa sempre só ganhou, basicamente, os pregões do Exército. Então, eles sabem como transitar ali pelos caminhos militares, digamos assim. E a dona Zenatti, eu acho que duas coisas, o jornalismo agora profissional, que tem tempo, eu moro nos Estados Unidos, não tenho como fazer isso, mas deveriam procurar pessoalmente a dona Zenatti para falar, sabe? Porque eu vi ontem que a dona Zenatti contratou, por ser uma pessoa de uma microempresa... Isso, esse é outra acaba. A dona Zenatti contratou ontem, e eu sou advogado e conheço algumas pessoas que conhecem assim, o escritório, pelo menos, que foi contratado, pelo que me relatam, um dos maiores e mais importantes e mais competentes escritórios de direito empresarial no Brasil. É gente que presta serviço para o Dória, é gente que presta serviço para o dono da Ravan, é gente que presta serviço para a esposa, para a viúva do Gugu. Para gente milionária e bilionária. Olha, só para ver, quer dizer, o velho da Havan é cliente do mesmo advogado que foi contratado por essa senhora. Olha, essa senhora aqui, tadinha dela, fica até com pena, sabe? Cadê? Aí, vou botar aqui uma senhora lá de Campos dos Goitacazes, onde ela diz que vive, às vezes, em Uberlândia, porque o esposo trabalha como pastor lá em Uberlândia.
conhece, claro, pode conhecer, ninguém está dizendo que não pode, mas como é que ela tem uma relação para contratar um escritório cuja sede é em São Paulo, embora existam em vários estados do país, que é um escritório de bilionários, de milionários e bilionários. Puxa vida, em menos de 24 horas, uma pessoa... E a nota foi assinada ontem, não foi por um advogado qualquer, do escritório, que são mais de 300 advogados. Foi assinada a nota que não tentava explicar alguma coisa, no fim não explicou nada, uma nota neutra. Foi assinada pelo dono, pelo chefão do escritório, que é um advogado competentíssimo, que é o Nelson Williams, milionário, do ponto de... Né, é um escritório milionário. Achei curioso que uma pessoa simples como ela tenha contratado alguém tão poderoso no direito. E caro, imagino que caro, né, para o bolso dela, que é uma pessoa que é dona de uma microempresa que não pode faturar mais de 360 mil por ano. Eu ontem estava comentando com um amigo meu que é americano sobre essas coisas, e ele me disse, olha, uma mente criativa... Ele me disse, o meu amigo americano, uma mente criativa, uma mente maliciosa, poderia dizer que essa contratação é muito mais uma confissão do que uma defesa. Entenderam? Fernando, mas eu acho que você matou um pouco a charada aí, que eu acho que o fio é o filho. Talvez a mãe e o pai nem saibam. O pai nem entra nos nomes aí, sabe? Então, a mãe, a esposa e ele. Talvez a esposa tem uma empresa que contratou com o Exército e ganhou 7 milhões. Eu vi uma das fotos dos seus prints, não sei onde, se foi nos prints seus ou nos prints de outra pessoa que colaborou com você nessa história toda. O endereço dessa empresa também é uma porta de correr, né? É uma coisa assim. Sim, ontem vários repórteres, né, de vários veículos foram até lá, estava fechado, não tem placa de identificação, não tem nada. Ora, umas empresas que só naquilo que nós vimos, são 3 empresas, faturou perto de 40 milhões de reais, em portinhas que nem identificação tem, no subúrbio de Brasília. Acho, né, que assim, as coisas podem, como eu repito, assim, que a gente precisa cuidar também do processinho, né? Pode estar tudo absolutamente legal, deve, provavelmente, vamos dizer que está, como tem que dizer que está, a defesa, mas, assim, nada bate, assim, não é usual, né, tudo que a gente está vendo. O que a gente está vendo é usual, via de regra, em várias matérias que vimos antes, de que tem coisa estranha. Fernando, tá aí, olha, isso aí que você levantou, a empresa que vendeu essa quantidade gigante de leite condensado para o governo se chama Saúde e Vida Comercial de Alimentos Eireli. Uhum. Ela fica localizada no setor sudoeste de Brasília, num prédio muito modesto, é uma loja no subsolo de um prédio, ou seja, ela é uma espelunca. E olha aqui, ó, sócio Azenate Barreto Abreu, e eles receberam aqui, esse valor de 12 milhões é só o valor desse ano? Como é que é isso aqui? Porque... Aí que temos uma discussão. Porque ontem aquela nota que os advogados lançaram, e também pelos áudios de quem deve ser, não sei se mas parece ser o filho da dona Zenade, eles dizem assim que não há contrato de 12 milhões, não há contrato de 25 milhões, que nunca houve um contrato desses. Bom, se a gente levar em conta que não houve um contrato assim, pode ser verdade. Não significa que ela não tenha recebido isso, porque pode ser um jogo de palavras para indicar, olha, não há um contrato de 12 milhões, e a gente vai parar e vai olhar, esse é o valor integral que a dona Zenade pode ter recebido ao longo da existência da sua empresa, o que também é muito, porque a empresa ela existe há cerca de 8 anos. Se fizer dividir esse valor aqui por 8 anos, dá um bom dinheiro. E se dividir o valor do filho, então dá mais ainda. Então isso agora tem que ser clareado também. Se são valores integrais de um contrato ou se são ao longo do tempo. Quem é DFX Comércio Importação Eireli?
Essa é a empresa do filho da dona Zenade, que foi subtenente temporário da infantaria do Exército. A princípio, nos áudios que se conseguiu ontem deles, que a Daniela Abad conseguiu, e tem uma outra arroba que falou com ele também, mas logo ele já passou assim, não, fala com o advogado e tal, e ele passou um número e o nome de uma advogada que, não sei se é exatamente ela, porque ele só disse doutora Tainá, e existe em Brasília uma doutora Tainá Melo, que é advogada do escritório do Dr. Nelson Williams. Talvez seja ela a pessoa que está cuidando em Brasília dessa situação. Eles não quiseram falar muito, ele falou um pouquinho pelo WhatsApp, mas acho que quem está próximo, quem está no Rio, deveria tentar ouvir a dona Zenade, ou em Minas, deveria tentar ouvir pessoalmente a dona Zenade. E o seu Elvio pai, que é pastor, quem sabe eles têm alguma coisa para nos dizer, ela que também é uma pessoa que é evangélica, se é possível encontrá-los.